Meus irmãos, nós vamos meditar agora nos breves minutos aqui sobre uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Repita comigo: uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Cerca de 7 ou 8 anos atrás eu compartilhei com os irmãos que no início do meu ministério, ali nos idos de 89, 90, eu participei em São Lourenço de uma conferência promovida pela Junta de Missões Nacionais. O diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, naquele tempo, ainda era o pastor Oliveira de Araújo, que depois iniciou o seu ministério e pastoreou durante quase 30 anos a primeira igreja batista de Vitória. E uma fala do pastor Oliveira de Araújo naquela conferência em São Lourenço me chamou a atenção. Pastor Oliveira de Araújo, um líder liderano nacional, um líder dos batistas brasileiros, tempos depois veio a ser presidente da Convenção Batista Brasileira por pelo menos 2 vezes. Naquele tempo ele já era uma figura de grande expressão no nosso cenário batista brasileiro. E aí me chamou a atenção ouvir dele a seguinte fala: irmãos, eu cresci numa igreja batista, louvo a Deus pelas igrejas batistas, agradeço ao Senhor pela obra imensa que Ele faz através dos batistas, mas eu tenho que reconhecer, disse o pastor Oliveira, que na minha adolescência, na minha juventude, eu aprendi muito pouco, eu ouvi muito pouco sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, sobre a obra do Espírito Santo na vida da igreja. E aí ele disse o porquê, é um histórico que muitos de nós conhecemos. No final dos anos 50 aconteceu um processo divisório entre os batistas, surgiu então um outro grupo evangélico e por causa disso 2 grupos se bipolarizaram. Um grupo foi para um extremo com a sua ênfase, o outro grupo foi para o outro extremo com a sua ênfase. Um grupo focou excessivamente nas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo e dividiu, se retirou. Por conta disso, um outro grupo foi para o outro extremo e aí então criou-se no seu coração, constituiu-se no seu âmago reservas com relação às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E ele, pastor Oliveira de Araújo, como todos nós, ficamos no grupo do lado de cá. Essa é a história sucintamente. Hoje, pela graça de Deus, meus irmãos, isso é história passada. Alguns símbolos do movimento dos batistas que se retirou da denominação, hoje são pessoas fraternas com as quais nós lidamos muito bem, algumas figuras inquestionáveis acerca da cooperação e da grande obra que eles têm feito no reino de Deus e na igreja de Jesus aqui no Brasil. Entre eles, meus irmãos, nós temos que reconhecer o centenário pastor Enéas Toninho, um homem de Deus, e naquele momento, apesar das divergências, hoje nós reconhecemos, sem dúvida alguma, um grande homem de Deus, que tem ótimo relacionamento com as igrejas da Convenção Batista Brasileira. Será, meus irmãos, que nós podemos ser uma igreja conduzida pelo Espírito Santo de Deus, como a igreja do Novo Testamento foi? Sim ou não, irmãos? Lógico que sim. Tendo dito tudo isso, eu quero dizer para os irmãos que nós podemos sim voltar a tratar da obra do Espírito Santo na igreja sem receios, sem alguns milindres, sem alguns dedos e algumas precauções que a história impôs sobre nós. Podemos sim falar e devemos falar sobre a obra do Espírito Santo na igreja. Todos nós sabemos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos falar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos lá, deixa eu fazer uma sugestão aqui, os irmãos vão dizer sim ou não. Como que funciona isso? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um único Deus, que horas se manifesta como Pai, horas se manifesta como Filho, horas se manifesta como Espírito Santo. Amém ou misericórdia? Vamos lá.
Amém e misericórdia. Quantos disseram amém? Digam amém sozinhos agora. Amém. Isso. Quantos disseram misericórdia? Digam misericórdia. Meus irmãos, misericórdia. Isso, meus irmãos, é considerado uma heresia. Horas Deus se manifesta como Pai, horas como Filho, horas como Espírito Santo. Meus irmãos, essa heresia foi classificada como trimodalismo, ou seja, uma única pessoa que ora se manifesta no modo Pai, horas no modo Filho, horas no modo Espírito Santo. Isso é heresia. São três pessoas distintas que se manifestam simultaneamente: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O exemplo mais clássico disso é o batismo de Jesus, quando estava ali o Filho, quando o Pai disse: este é meu Filho amado, e quando o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba. Ou seja, três pessoas distintas coexistindo como um único Deus, e glórias ao Senhor por isso. Amém, irmãos? Portanto, meus irmãos, nós não podemos negligenciar e nós não podemos negar a obra do Espírito Santo na vida da igreja, sem receios. Por isso eu quero dizer para você, em primeiro lugar, muitas igrejas ensinam sobre o Espírito Santo, é verdade, mas nem todas as igrejas que ensinam sobre o Espírito Santo são controladas pelo Espírito Santo. Você me acompanhou? Então eu vou repetir para você. Você está com a sua canetinha? Anote. Muitas igrejas ensinam sobre o Espírito Santo, mas nem todas as igrejas que ensinam sobre o Espírito Santo são controladas pelo Espírito Santo. A história da igreja do Senhor Jesus, ela tem alguns momentos muito significativos de avivamento, de derramamento de Deus, do poder de Deus sobre ela, e alguns ícones na história foram grandemente usados pelo Senhor. Nomes como George Whitefield, Charles Finney, John Wesley, Charles Wesley, pessoas que marcaram a história da igreja do Senhor Jesus. Charles Spurgeon, e um deles, meus irmãos, mais marcantes, Dwight Lynd Moody, o famoso Moody, que muitos de nós conhecemos. Moody viveu no final do século XIX, ou melhor dizendo, durante o século XIX. Foi um grande animalista, um grande evangelista, pregava cheio de unção, cheio de poder. Milhares de pessoas, em tempo em que não tinha amplificação de som, ouviam Moody. Não se sabe como, vai saber como na época em que não existiam os recursos tecnológicos como se tem hoje. E milhares de pessoas rendiam-se ao Senhor Jesus. E um grande avivamento varreu os Estados Unidos e parte da Europa através de Moody. Moody foi convidado para fazer uma série de conferências para um grupo grande de evangélicos na Europa. Em tempos em que, além de não ter amplificação de som, os deslocamentos eram demorados. Tinha que atravessar o Atlântico, dos Estados Unidos para a Europa, de navio, viagem que demorava até meses. Grande investimento, grande trabalho. E aí então, quando Moody foi convidado, alguém perguntou: por que tem que trazer alguém da América com tanto trabalho, com tanto investimento? Por acaso Moody é dono do Espírito Santo? Essa foi a pergunta. Por acaso Moody controla o Espírito Santo? Essa foi a segunda pergunta. E aí um dos organizadores respondeu: Moody não controla o Espírito Santo, mas o Espírito Santo controla Moody. Por isso nós precisamos dele. Moody não controla o Espírito Santo, mas o Espírito Santo controla Moody. Por isso nós precisamos dele. Quando eu digo para os irmãos que há igrejas que ensinam sobre o Espírito Santo, igrejas que são zelosas na administração de doutrinas, mas mesmo assim não são igrejas cheias do Espírito Santo, eu diria, meus irmãos,
nós precisamos ser igreja zelosa no ensino acerca do Espírito Santo, mas nós precisamos ser igreja cheia, igreja controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? E essa é a expectativa de Deus para nós. Deus quer que nós sejamos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, repita comigo, uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. E aí eu quero reafirmar isso para você como seu pastor, como homem de Deus colocado sobre esta igreja para conduzi-la. Não sou eu quem conduz essa igreja. Quem conduz esta igreja, ou nós precisamos que a condução desta igreja aconteça debaixo da batuta do comando do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu quero lhes dizer isso. Não vejo em toda a minha caminhada evangélica como pastor e como membro de igreja, igrejas prosperando sem uma manifestação do Espírito Santo de Deus em profusão. Não vejo. E vejo, meus irmãos, igrejas até do nosso cenário, sim, batista, que não são igrejas que estão na porta de saída da denominação, como se pensava antigamente. A igreja que começa a tratar da coisa do Espírito Santo mais minuciosamente, com mais foco, é a igreja que começa a se deslocar do nosso cenário batista para um outro meio. Não, nada disso. Posso citar para você igrejas que eu sei, porque eu acompanho os seus ministérios de perto, que estão experimentando a presença do Espírito Santo de Deus em profusão, e são igrejas muito inseridas, muito integradas em nosso cenário. Conheço de perto, através da internet, o ministério da Segunda Igreja Batista de Campos. Conheço de perto, através da internet, o ministério da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Segunda Igreja Batista de Campos, pastoreada pelo pastor Heber Silva, um dos vice-presidentes da Convenção Batista Brasileira. Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, pastoreada pelo pastor Josué Valandro, que 4 anos atrás foi orador oficial da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Conheço de perto o ministério da Primeira Igreja Batista de Curitiba, pastoreada pelo pastor Pascoal Piragini, que foi durante 4 anos presidente da Convenção Batista Brasileira. Conheço de perto o ministério da Bíblia de João Pessoa, pastoreada pelo nosso conhecidíssimo pastor Estevão Fernandes. Posso lhes afirmar, não estou negando outras igrejas, meus irmãos, mas essas eu conheço de perto os seus ministérios, e são igrejas que eu posso lhes afirmar que estão experimentando em profusão a presença e o agir poderoso do Espírito Santo de Deus, e glória ao Senhor por isso. Amém, irmãos? Pois bem, irmãos, nós não queremos ser apenas uma igreja que ensina sobre o Espírito Santo, mas queremos ser uma igreja que experimenta em profusão a presença do Espírito Santo. E aí eu diria para você, eu mencionei para você, Charles Haddon Spurgeon. Não vamos falar assim tão sofisticado, né? Spurgeon, tá bom? Charles Haddon Spurgeon, certa vez ele disse: é mais fácil você fazer um leão se tornar vegetariano do que fazer alguém se converter ao Senhor Jesus sem a ação do Espírito Santo. Eu tomo essa frase de Spurgeon e faço aqui uma adequação. É mais fácil você fazer um leão se tornar vegetariano do que fazer uma igreja prosperar biblicamente sem a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, nós queremos, eu como seu pastor, estou declarando isso para você, nós queremos experimentar mais a presença do Espírito Santo de Deus em nosso mundo.
Você concorda comigo? Você faz coro comigo nessa minha afirmação, nessa minha expectativa. Você diz amém? Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então eu quero mencionar para você rapidamente. Nós vamos celebrar a ceia em alguns minutos. Mas eu quero mencionar para você rapidamente algumas características que marcam uma igreja e um cristão que tem esta ansiedade pelo Espírito Santo de Deus, esse desejo de serem conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que eu quero mencionar para você é que igreja que é conduzida pelo Espírito Santo ora intensamente pelas prioridades. Para aqueles que estão anotando, eu vou repetir. Igreja que é conduzida pelo Espírito Santo é a igreja que ora intensamente pelas prioridades. Irmão, olha bem para cá. Não tem erro nenhum você orar mais intensamente por alguns motivos específicos. Por outros motivos, você ora na certeza, com seu coração em paz, de que as coisas caminharão bem. É nosso humano, isso é natural. Mas por outros motivos, você ora mais intensamente. Não tem erro nenhum. Por exemplo, eu e minha família, nós moramos aqui na região Zona Oeste, próximo ao Shopping Bourbon. E Paulinha, nossa filha mais velha, ela trabalha no Itaim. Todos os dias ela vai para o estágio, dirigindo da região da Zona Oeste, ao Itaim, por volta de 1h30 da tarde, por aí, horário tranquilo. Todo dia, por volta das 8 horas da noite, muitos carros na rua, muita gente pela volta dirigindo. Todos os dias, eu e Zé Felipe, a gente ora, Senhor, guarda as nossas filhas, abençoa as nossas filhas. Isso faz parte da nossa pauta de orações. Normal, não é, irmãos? Mas semana passada, um dia, teve serão. Todos os estagiários ficaram até 15 para as 2 da manhã. E ela bateu o telefone e falou: você daqui agora, 15 para as 2 da manhã. Aí a minha oração já não foi mais aquela que eu faço todos os dias, Senhor, guarda os nossos filhos. Aí eu já me levantei de madrugada e fiquei como um carrapônio andando pelo corredor da casa. Senhor, guarda a minha filha. Senhor, protege a minha filha nas esquinas, protege a minha filha em cada lugar, em cada avenida, em cada momento em que ela tiver que frear, em cada hora que ela tiver que acelerar. Senhor, guarda a minha filha em nome de Jesus. E eu comecei a orar, e não parei de orar enquanto a campainha da minha casa bateu. Não bateu. Sabe, gente, não é, irmãos? A gente ora normalmente, diríamos assim, pelas situações regulares da vida, e a gente ora mais intensamente por algumas coisas que requerem de nós esse momento de súplica especial. Isso faz parte, é normal. A igreja do Novo Testamento fazia isso, irmãos. Em Atos capítulo 12, você depois pode ler, não abra agora. A igreja orava frequentemente, a igreja que estava debaixo do derramar do Espírito Santo. Atos 2, cumprindo-se a profecia de Joel, capítulo 2. Aquilo era recente. Os irmãos se reuniam de dia em dia, de casa em casa, no templo. Mas o que acontece? Tiago já havia sido assassinado por ordem de Herodes. E agora Pedro era o próximo da fila. Ou seja, a gente podia dizer, a fila andando. Pedro era o próximo da fila. A igreja recebeu essa informação. Os irmãos foram para a casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos. E aí então a igreja começou a orar. Leia lá depois Atos capítulo 2. Incessantemente, repita comigo, incessantemente, fala, irmão, incessantemente, em favor de Pedro. E diz o texto que quando Pedro chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, muitos irmãos, não eram poucos irmãos, muitos irmãos estavam lá. Isso já era madrugada. A igreja estava de pé de madrugada, orando, intercedendo. Senhor, faz um milagre. Senhor, aconteceu com Tiago, mas salva Pedro. Pedimos, Senhor Deus, aconteceu que o anjo do Senhor visitou aquele cárcere de noite, e Pedro foi liberto pelas providências do Senhor. E a intercessão
bem. Por que eu estou dizendo isso para você? Igreja que depende do Espírito Santo, igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, é a igreja que ora intensamente por suas prioridades. O que é orar intensamente? Pouco tempo atrás eu disse para os irmãos, a gente não quer aqui cometer o equívoco de avaliar a oração mais poderosa, a oração menos poderosa, uma espécie de espirituômetro. Mas o fato é que a Bíblia deixa claro que ações especiais como essa da igreja, de levantar de madrugada para a casa de alguém para orar, esse negócio no mundo espiritual tem resultado. Pode fazer a sua oração regular, corriqueira, mais ou menos como a gente faz na hora da refeição, e alguns irmãos fazem tão corriqueiramente que eles chegam a orar dizendo na hora da refeição: faça mal, faça bem, em nome de Jesus. Então, você não sabe, tá vendo aí? Orar intensamente é você derramar lágrimas do Senhor, separar tempo especial, na mais absoluta dependência do mover do Espírito Santo de Deus. Irmãos, aí eu vou fazer algumas perguntas. Responda para si mesmo. Peço a todos que olhem para mim agora. Responda para si mesmo. Você tem orado mais intensamente para que esta igreja, de fato, seja um lugar de bênção para muitas famílias? Isso está na sua falta de preocupações, de orações? Responda para si mesmo, porque isso vai te dizer até que ponto a sua compreensão das coisas revela a sua dependência do Espírito Santo de Deus. Você tem orado mais intensamente para que muitas outras famílias sejam abençoadas através do programa de pequenos grupos? Tem percebido por isso? Nós estamos te perguntando se você já faz parte de um pequeno grupo ou não. Estamos perguntando se faz parte da sua pauta de preocupações, de zelo, de intercessão, de joelho no chão por isso. Você tem orado mais intensamente para que os diáconos que serão escolhidos sejam escolhidos debaixo da direção e condução do Espírito Santo de Deus? Sim ou não? E se você disser sim, isso vai revelar para você que você entende que nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas escolhas e em nossos processos. Se você disser não, é porque você entende que basta as coisas funcionarem bem do ponto de vista organizacional para que elas aconteçam bem. Vou repetir isso. Basta que as coisas funcionem bem, que as coisas funcionem bem do ponto de vista organizacional para que elas aconteçam bem. Se lembra, meus irmãos, uma conversa que eu tive muitos anos atrás, lá em Resende, numa esquina muito conhecida, eu com um irmão de uma outra igreja, a igreja estava em processo de sucessão pastoral. Eles tinham escolhido o pastor já tinha respondido que sim. E eu perguntando para aquele irmão como que está a igreja, a expectativa, e o pastor, como serão as coisas, você tem já algumas ideias? E aí ele me saiu com a seguinte pérola. Ah, pastor, a nossa igreja é uma igreja muito fácil de pastorear. Antes do pastor chegar, nós já fizemos um manual eclesiástico, já descrevemos tudo aquilo de como deve acontecer, as coisas que nós queremos que aconteçam. Então basta o pastor tomar posse e ele seguir o manual eclesiástico. Fácil de pastorear, as coisas vão acontecer bem porque foram bem organizadas. Amém, misericórdia? Misericórdia.
escolhas sejam feitas e guiadas pelo Senhor. Está na sua pauta, irmão? Sim ou não? Está na sua pauta orar para que nós tenhamos uma escola bíblica revitalizada, onde pessoas estejam aprendendo as Escrituras e se alimentando da palavra de Deus enquanto conhecem mais as Escrituras? Está na sua pauta, meu irmão, isso? Tem orado por isso? Igreja conduzida pelo Espírito Santo é igreja que depende do Espírito Santo. É a igreja que ora intensamente pelas prioridades. Segunda coisa que eu quero dizer para você rapidamente, em 3 ou 4 minutos eu termino assim. Igreja que é conduzida pelo Espírito Santo é a igreja que tem experiências com o Espírito Santo de Deus. Mal pode vir para cá. Aí eu volto a dizer, nós somos batistas. E eu fui até julho desse ano presidente da Convenção Batista Brasileira, do Estado de São Paulo, perdão. Olha aqui para cá, irmão. Você acha que você ter experiências especiais com o Espírito Santo de Deus, isso faz de você inevitavelmente um não batista? Sim ou não, irmão? Não. Meus irmãos, 3 domingos atrás, nós estávamos aqui, programa especial para as crianças, um povo infanto juvenil. Nos abençoou muito. As crianças todas sentadas aqui à frente. E o pastor Guilherme e a pastora Aleca Pop estavam ministrando para gente. E aqueles que estavam viram bem, eles chamam pessoas aleatoriamente para participarem das dramatizações, das encenações. E a certa altura a pastora Aleca Pop chamou o rapaz e ele veio. E o rapaz começou a fazer parte da dramatização. E de repente, subitamente, o pastor Guilherme disse: para aí, meu filho, olha para cá agora, porque eu tenho um recado de Deus para você. Não volte para o lugar de onde você veio. Deus está te dando agora a oportunidade para ministrar para as crianças. Não volte para o lugar de onde você veio. Terminou esse momento, continuou a encenação. Eu jantei junto com eles, depois eu perguntei: escuta, pastor Guilherme, você sabia que aquele rapaz está sendo tanto na minha vida? Você sabe o que é o projeto cristológico? Você está ouvindo falar agora. Aquele rapaz morava na Cracolândia, ele foi resgatado pelo Senhor. É alguém que está no projeto cristológico. E você deu aquele recado de Deus para ele, sem que você soubesse. O que você acha disso? Bom, o que foi isso? Experiência com o Espírito Santo. Amém? Amém. Igreja conduzida pelo Espírito Santo de Deus é a igreja que tem experiências com o Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Vou pedir a você, querido irmão, agora, mas não apenas agora, vou pedir a você para que faça 3 coisas. Daqui para frente. Ora, para que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Todos os dias. Segunda coisa que eu vou te pedir: ora, para que nós sejamos igreja do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, todos os dias. Terceira coisa que eu vou te pedir: ore, para que nós sejamos igreja cheia do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, enche. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Participe conosco para celebrar a Santa Ceia, orando ao Espírito de Deus, e nunca a sua fé deixa de morrer.